projeto Cachoeiro de Memórias do Arquivo Público Municipal de Cachoeiro, Sala Evandro Moreira, é um projeto que pensa em guardar a memória, guardar a lembrança, guardar aquilo que cada um traz de melhor da sua vida em Cachoeiro, daquilo que viveu, que vive, que espera que seja principalmente na área da cultura de Cachoeiro. E a gente está conversando aqui hoje com o Wilson Márcio Depp, que foi o cachoeirense presente do ano passado, 2022. Obrigado, Wilson, por ter aceito conversar um pouquinho com a gente conhecer um pouquinho da sua memória, da sua história com cultura em Cachoeiro, principalmente nesse último ano, que eu tenho certeza que foi bem especial para você, né, com o título de cachoeirense presente. E para a gente começar a nossa conversa, que você traz de memória da sua vida, que você traz assim, com grande carinho da sua relação com a cidade de Cachoeiro do Itapemirim? Realmente você tem razão. É uma sensação muito difícil de você verbalizar, porque ela é muito mais sentimento do que raciocínio, muito mais sentimento do que dialética. Basta dizer que a própria festa de Cachoeiro foi criada por Newton Braga, foi concebida por Newton Braga, de forma muito curiosa. Ele achava nos seus pensamentos, nas suas reflexões, nas suas crônicas, mesmo fora daqui em Belo Horizonte, como trabalhou como jornalista, que o abraço representava uma coisa que compensava até a saída dele durante um período. Durante o período que trabalhou em Belo Horizonte como jornalista, o que era o abraço? O abraço era o reencontro. Então você veja bem que tem coerência. A festa de Cachoeiro, ela se realiza no final do mês de junho, onde são as férias escolares. Então as pessoas não iam daqui para Vitória, que não tinha universidade, iam para o Rio. Então esvaziava a cidade, ele ficava sem um amigo que ia atrás do filho e tal. Então a festa de Cachoeiro, básica e essencialmente, era para isso, esse reencontro, esse encontro novamente, para Cachoeiro não perder vida, não perder emoção, não perder uma série de coisas, porque o país dos Bragas, da família Braga, tanto o Rubem como principalmente o Nilton, que foi e voltou, Cachoeiro era o país deles. Aqui eles professavam ideologia, professavam uma série de coisas. Então, chegou um ponto, eu encontrei com Edson, antes do falecimento dos filhos, que ele me disse o seguinte: papai conhecia todo mundo em Cachoeiro. Vamos lá na casa do seu Nilton. Vou na casa do seu Nilton. E isso passou como herança para a gente, né? Você vê hoje, você vê o Lucimar trabalhando aí, direto 24 horas por dia na parte de cultura, e aqui, ali e tal. E parte de cultura não é só, obviamente, não são só as ideias, não é só o sentimento, é braçal também, é serviço braçal. Então você vê que realmente não é. Eu fui secretário também, não de cultura, mas fui de planejamento. O serviço era braçal. Para construir o CMU lá, eu dormia lá. Eu dormia lá, era um morro. Então a gente precisava ter na prefeitura todo o tipo de serviço, porque havia muita malandragem. Você pegava o caminhão e ali tirava terra de um, tirava terra do outro, parava o caminhão não sei onde. Então lá a gente fazia manutenção, e a manutenção ficava cara. Na hora de fazer manutenção, você levava uma comissão. Então você tem hoje um organismo, como vocês fizeram com a cultura, né? Embora sempre tem um que vai na frente, né? Eu vejo o Lucimar se esforçando aí, e eu nem falo nada porque eu sei como é isso, né? É serviço braçal quase. Além da parte intelectual, é braçal. É o cara que está lá na frente da festa, vem aqui gravar um depoimento, vem saber o que vai fazer. Mas a importância disso, se ele não fizer, ninguém faz.
que às vezes não têm a sensibilidade para entender o que é memória da cidade. Nós comentávamos aqui que Jaime Lerner, que foi um dos maiores do mundo, né, arquiteto do mundo, dizia que a cidade sem memória é uma cidade morta. Quem vai lembrar? Nós estávamos falando do Banco dos Namorados ali, né? E figuras também fantásticas do Calixto. Calixto nem cachoeirense era mineiro. Então veio para cá para fazer, sabe o quê? Olha só como é que é a história de Cachoeira. Engraçado, aqui em frente ao Banco do Brasil, onde é hoje o Banco do Brasil, eles fizeram um pirulito ali. Não foi aquela parte do Ferraço, não. Fizeram um pirulito para fazer propaganda do Cora, isso, Drops, não sei o que e tal. Ele veio para isso, era um tipo de picaretagem para fazer propaganda das coisas que vendiam, né? Drops, garoto, não sei o que. Ele veio para fazer isso. E quando a gente descobriu o Calixto, era um gênio, né? Era um gênio. Eu apresentei ele a Ziraldo, o Ziraldo veio aqui e falou: Wilson, esse cara é um gênio, muito melhor que meus desenhos. Pintou muita coisa para a cidade. Muita. Aquela ponte ali nós resgatamos, a gente aproveitou aquela ponte ali, era a ponte principal, só que ela era de madeira, mas era a estrutura dela feita de óleo de baleia. Você vê embaixo a estrutura dela. Então nós aproveitamos, fizemos aquela passagem ali que na época o Valadão queria que fosse... Era o Mercado Persa. Mercado Persa. Na verdade foi a ideia do Valadão de chamar Mercado Persa. Que não ficou uma estrutura meio pesada. Mas ele colocou as paisagens do nascimento de Cachoeira até o final. Né, isso foi década de 80, se eu não me engano. Foi 80. Foi. Então, eu participei na inauguração do Mercado Persa. Eu fazia parte de um grupo de modelos e a gente fez um desfile lá na inauguração do Mercado Persa. A gente aproveitou, falei, olha, eu conheço a estrutura dessa ponte, cabe uma outra. Então, realmente, era uma cidade com um movimento cultural, né? E que a pandemia deu uma arrefecida, né? Só voltando um pouquinho, quando você falou do Lerner, com essa história da cidade, precisa da memória, e aí surgiu a ideia da Casa da Memória, não é isso? Casa da Memória. Então, a Casa da Memória, a ideia veio de lá. O Lerner me perguntou. Eu aproveitei, como disse a você, que ele tinha uma certa insônia, porque ele sofria de asma. E eu ia para casa dele de madrugada conversar, para tirar proveito do que ele falava. Então ele perguntou: e a casa de memória de vocês? Aí eu fiquei quieto. Não, a gente já pensou nisso, eu fiquei quieto. Aí cheguei aqui e falei: Valadão, vamos ver se a gente faz a casa da memória. Porque o Manancial de Cachoeira, só Rubem Braga espalhando isso pelo mundo todo, já é uma coisa fundamental. Roberto Carlos. Aí ele falou: rapaz, isso aqui é uma boa ideia. Falei: dá pouco voto. Ele era político, dá pouco voto, mas para a cidade é coisa importante, né? Aí a gente começou a negociar com o seu Alípio, que era o dono daquela casa ali. E tinha uma sapataria na rua Capitão Deslandes aqui. Tinha uma sapataria, porque Cachoeira tem uma história que se perde, se esvai. Então nós começamos a negociar, ele era uma pessoa educadíssima, até a filha dele mora em Vitória. Educadíssima, e começamos a negociar daqui até que fechamos. A casa é Nossa, a casa é fantástica. Então, nesse período de feitura do projeto, eu saí da prefeitura. Saí e fui trabalhar em Brasília. Mas eu saí, o projeto ficou meio rompido, porque fazia parte do plano de governo dele, que nós tínhamos feito. Entendeu? Com a ajuda, eu fui lá em Santa Catarina, nós fomos em Curitiba, várias cidades avançadas, né? Então, essa minha pergunta sobre a Casa da Memória. Então, negociamos. Depois, a estrutura dela não era exatamente essa que eles fizeram depois que a gente saiu. Porque o projeto original era do Lerner. Então, houve algumas brigas políticas e tal, e perdeu-se um pouco. Mas ela era para ser muito mais rica. Mas a ideia principal da Casa da Memória
tá lá, e né, a gente vai trabalhando, abrindo uma outra caixinha das suas memórias, a história já ir pegando também o Calixto, a história da Praça de Fátima, do que você estava contando, Sim. Na Beira Rio. Então, o que acontece? Sem ingressar na parte política, ideológica e tal, a política às vezes aqui era muito conflitante. Uma vez Eurico Rezende era governador do estado e eu era secretário de governo do Hélio Carlos, depois de Oscarone. E fui lá, porque o índice de participação no ICMS, que era a receita fundamental do município, estava muito baixo. E reduziram. E era muito política aquilo e tal. Eu fui lá, aí ele me recebeu muito bem e eu fui fazer a defesa para elevar o índice. Falei, rapaz, eu não aguento, é o Ferraz. Ele vem aqui e ele me deixa doido. Sabe qual a solução para Cachoeiro? Falei, tá, o senhor aumentar o índice, né? Não, é pegar aterrar a Cachoeira até o Itabira, aí não tem briga nenhuma, não tem briga com ninguém. Não vai ter ninguém também. Aí a solução é essa. Mas voltando ao assunto do Calixto, né, que você perguntou, não sei se eu me perdi. Foi ele que fez a maquete da Praça de Fátima? Foi. A maquete, bom. Então eu estava falando das dissensões políticas e fiz uma digressão para Eurico Rezende, que foi governador do estado. Aqui era o seguinte, Ferraz estava fazendo a Beira Rio. E com aquilo havia duas situações, Ferraz e o MDB com Hélio Carlos Manhães. Era um ou outro. Então Ferraz, fazendo a Beira Rio, falou assim, eu faço o que eu quero, né? Mas perdeu a eleição para o Hélio. Perdeu para o Hélio, ganhou até a antepenúltima urna que abria. Alício era o candidato dele. Aí o Hélio ultrapassou no eleitorado mais jovem. Mas a Beira Rio, o muro já estava pronto, mas o asfaltamento não. Só parte do asfaltamento, até onde era o Broadway e o cinema. Aí o que aconteceu? Vem MDB, essa luta, não vão asfaltar, não vão, até que Gil Scaroni assumiu e asfaltou. E eu falei assim, gente, chamei o Gil e falei, ó, vai ter mais briga política, vai ter mais briga idiota, mas nós temos 10 mil metros quadrados de área ali, sem lazer, pouco lazer em Cachoeiro. Então nós começamos, mas vai entrar água do rio, já entra até hoje, porque o nível era mais baixo. Não, por isso não, nós vamos aterrar. Então aterramos 60 centímetros o grade da praça, ali são 10 mil metros quadrados. Então o que aconteceu? Aí começamos, aí eu tinha uma arquiteta que trabalhava no planejamento comigo e foi na mão, e eu não era engenheiro, nem arquiteto, botei Calixto para fazer falei, vou fazer maquete, Calixto. A maquete ficou linda, maravilhosa. Então aí a gente mexia, eles eram, mas a gente tinha um outro olhar em cima da maquete. Até que a gente passou por um momento de crise violenta, porque não foi a mesma coisa e tal. Era guerra daqui, guerra dali e tal, e eu fui a São Paulo. A gente resolveu fazer um circo para atividade cultural, que se fazia aqui, na praça. Então lá, foi uma coisa maravilhosa. Fui comprar lona em São Paulo. Nós fizemos aqui o circo, e era grande, é grande ainda, tem muito tempo que eu não vou lá. Sim. Aí eu fui comprar lona e tinha um pessoal da Faculdade de Filosofia e falou, lá, aquela de circo para 3 palhaços, Wilson, Paladão e Gilson e Hélio. Aí, tudo bem. Mas ficava cheio. E não era cercado. Não tinha aquele cerco ali. Era aberto. A intenção era essa, deixar o povo. Mas depois dessas crises eles cercaram. Não sei exatamente a razão, se foi Zé Tasso, não sei quem foi. Cercaram. Mas foi todo ele. A ideia geral era essa, de integração
integração das atividades. Então você pode ver que tudo ali era integrado, até a parte ecológica nós tínhamos. Sim. E o circo, eu falo para você até hoje, ele é o centro da praça. Quando se pensa em reformar, em alterar, fazer qualquer coisa com a praça, o circo fica como ponto central onde não se mexe, onde não se faz nada, porque da praça é o espaço mais utilizado até hoje. Na Bienal Rubem Braga, desde que ela foi para lá, o circo recebe a maior quantidade de pessoas, a maior quantidade de crianças. Nos eventos culturais que acontecem hoje, no final de semana, quando tem, é no circo que se concentra. Hoje, a terceira idade, que é cuidada pelas Sendes, faz as atividades às terças e quintas dentro do circo. Então, o circo ainda continua sendo a alma da praça, até hoje. Lucimar, você observa o seguinte, por que, aí você vai dizer, por que você vai perder tanto tempo? Era muito artesanal a coisa. O Calixto era um gênio que transformou uma coisa completamente artesanal em lindíssima, sofisticada até. Então nós colocávamos ali e víamos a reação das pessoas que expusemos na praça. Eu fiz um painel das fotocrônicas, meu livro, ali na praça, e ela ficou, a maquete ficou no meio. Sabe quantas 1000 assinaturas que via a maquete e via Então você percebia nitidamente quando o cara olhava para onde mais interessava ele. Sim. O circo era sempre porque relembra geralmente os pais, né, que frequentaram o circo, né? Tinha muita gente aqui que foi proprietária de circo. Muita gente foi proprietária de circo. E o circo se armava aqui em cima, para cima do SIAC. Aqui em cima que eu estou dizendo, estou no meu escritório, mas acima do SIAC. Ali era um terreno vago. Ali onde Gedião tem o consultório, Gedião Serafim. Sei. Era ali tudo. Ali tudo vinha até aqui. Até aqui, perto de onde é o Sesc hoje, né? Sesc. Então, era tudo ali. Prédio do Sesc. Quer dizer, hoje é o departamento administrativo da prefeitura, mas o prédio era do Sesc. Porque tinha a movimentação era pequena, porque no SIAC, ali era um morro. Era um morro, depois que rebaixaram. E o morro caía em cima do circo. Então, era uma coisa maravilhosa. Né? Eu, ouvindo essas suas memórias, essas suas histórias, te conheço um pouco, né? Você foi meu professor na faculdade, na década... Foi acho que virado 89, 90, mais ou menos. Eu me formei em 91. É isso né? mesmo. Foi nesse período aí que foi meu professor. Então, conheço um pouco a sua história. Hoje a gente é amigo de academia de letras e tudo. Né? Mas não conheço tantos detalhes, nem parte dessas histórias que você contou. E isso só faz a gente perceber o quanto foi justo, né, o título de cachoeirense. Muito obrigado. Presente por tudo isso que você fez pela cidade, que você faz até hoje pela cidade, né? Obrigado. E como foi no seu coração receber esse título ano passado? Uma pergunta interessante, porque o tempo, você me perguntaria, o tempo apaga tudo? Não. Se apaga, eu não gostaria que apagasse. Eu pude ver que não apaga, né? Depois de tanto tempo na administração pública e depois me encaminhar para o direito, essencialmente, eu vi que não apagava. Por exemplo, tem certas coisas que você... Ontem houve aquele lançamento do livro da Marilene, e eles pediram a doação. Esses 2 livros meus, eu doei para a Casa do Câncer. Mas uma coisa muito interessante, rapaz, você vai olhando. Eu morei sempre em frente ao SIAC. Frente ao SIAC eu morava ali. Depois me mudei para o Conjunto Átila Viváqua e finalmente mudei para a rua que hoje é minha mãe, depois do supermercado ali, Caru. Então eu resolvi fazer, nessa época que eu estava na prefeitura, eu fiz os livros. Por quê? Eu tinha isso na cabeça, Calixto, um dia nós vamos perder Calixto, Neném, enfim, uma série de amigos, que eram amigos que eu perdia tempo conversando. Perdi não, ganhava, né? Eu
eu caminhava muito, caminhava lá do Coronel Borges na ilha e voltava. Chegava naquela rodoviária dos distritos ali, sempre tinha uma pessoa passando mal e vomitando no rio. Deitava assim, passava mal vomitando. E eu ficava sem graça de falar com ela. Falei, meu Deus, daí a pouco ela vai dizer, o que você tem com isso, né? Passando mal. Falei, mas deixa ela falar, não vai ter problema não. Eu fui e perguntei a ela se eu podia ajudar de alguma forma. Ah, não, moço, que eu estou fazendo radioterapia. Sim, mas não tem lugar. A senhora fez radioterapia agora? Fiz, tem 2 horas. A senhora está passando mal. Não tem lugar para a senhora ficar, não? Não, moço, não tem dinheiro para pagar hotel, não tem dinheiro. Não, mas o próprio hospital não tem, não? Não tem, não. Então veio a ideia de eu fazer os 2 livros e entregar o dinheiro a eles. E a gente apurou no primeiro 70 mil reais, muito mais pela ajuda da população, a sensibilidade da população, do que pelo livro. Mas o livro foi fantástico porque muita gente relembrava de Cici, que morreu e tal, e algumas histórias de que você talvez não possa conhecer e venha conhecer e acha muito interessante. Você quer ver só uma coisa que Caxambu. O seu Deusdedit falava do Caxambu comigo e tal, mas falava comigo só, né? Falava do Caxambu e tal, e eu achava aquilo ótimo, maravilhoso, não sei o que e tal, mas aí começa a chegar numa idade que você começa a querer saber de onde que vem, né? Então eu falo, ó, seu Abel Santana, que foi prefeito de Cachoeiro, você quer saber do Caxambu? Eu não vou falar nada com você não. Esse senhor aqui, velho Zacarias, eu fui lá em Pacatuba, ele morava lá. Ele morava lá e eu vou fazer uma foto e uma matéria com ele. Eu cheguei lá, ele me recebeu muito bem, falei, seu Abel pediu para eu vir aqui e tal. Aí eu falei assim, o senhor não é de Cachoeiro, é? Não, meu filho. Falei, deixa o seu neto aqui, né? Neto? Você é meu filho, eu tenho 106 anos de idade, mas tô dando no couro, o rapaz falou comigo. Aí ele veio da seguinte, aí fui indagando, perguntando. Ele foi cabra de Lampião. História, hein? Cabra de Lampião. Aí fiquei a tarde toda conversando com ele, tomando uma cachaçinha e tal. Aí ele me falou, ele veio aqui para Cachoeiro para matar cão que propagava vários tipos de doença. Então eles vinham para matar cachorros. Então a doença estava propagando no Brasil todo, como se fosse uma pandemia. Eles vinham para cá para matar os cachorros. Os cachorros estavam doentes. Aí mas era um cara forte e tal. Eu falei, bom, até aí vamos pular essa história. Ele foi e me disse e essa história do Caxambu? E você precisa ver a beleza da mulher dele. Que bonita, que negra bonita, coisa fantástica. Aí ele me contou a história toda, trouxe de lá e tal. Aí explicava, esse chora, esse faz isso, esse faz aquilo e tal. E toda a festa de Cachoeiro tinha o Caxambu. Ele reunia o pessoal todo, era fascinante. E o Caxambu é sempre uma história verídica, que aconteceu no Nordeste. E ao mesmo tempo que é uma história, é uma reivindicação pela liberdade. Esse Caxambu dele era o Caxambu que eu já vi alguns comentários em livros que acontecia na festa na Ilha da Luz. Na Ilha da Luz. É esse mesmo. Ele criou. Ele criou. Ele trouxe toda a cultura de lá. Toda a cultura. Como se fosse uma peça de teatro. E ele encenava na rua. É no carnaval, é aqui. Entende? Então a linguagem que às vezes a gente usa hoje de forma sofisticada veio de lá. Né?
Esse último ano para você, você olhou a cidade de forma diferente depois que você recebeu o título de cachoeirense presente? Isso fez você pensar alguma coisa diferente? Minha mãe falava o seguinte, me chamava muita atenção, você para de ser ansioso assim. Você está pensando, está fazendo, está pensando. Eu tive a oportunidade de conversar com o prefeito várias vezes, porque fui amigo do pai dele, fui advogado do pai dele, fui amigo do Glauber e tinha uma experiência, tanto é que quando eu sofri um acidente, ele foi lá em casa perguntando se da possibilidade dele ser candidato pelo partido, PSB na época. Foi lá me perguntando. Aí eu falei com ele assim, acho que não, você ainda é muito novo, embora tivesse o recaldo do Glauber, né, que perdeu a eleição. Eu acho que dentro do partido você não consegue vencer o Alexandre Guaste, porque ele tem uma experiência, tem uma vivência de PSB muito maior do que a sua. Afinal, eu estava me recuperando na cama do acidente. Aí ele conseguiu. Passou 4 anos assim, ainda novo, né? E com informações daqui até absorver, né? Absorver melhor e tal. Então, o que eu via? Eu via assim, eu saí de Cachoeiro, da administração, um pouco frustrado, eu tenho que confessar isso porque é verdade. Porque todos os planos que a gente fez na época, e eu fui lá em Santa Catarina a 2 graus abaixo de zero. Não. Mas por quê? Lá em Santa Catarina tinha um livro, tem até um livro, Força do Povo. Foi a administração mais arrojada que eu já vi no Brasil todo. Sobretudo na educação. A educação é engraçada, porque aí o prefeito, 5 horas da manhã, estava me chamando no hotel para sair. E eu só tomo banho frio, falei, eu estou morto. Aí bateu lá e tal, e eu me levou primeiro o Hortão, foi a ideia de lá. Foi ideia nossa nenhuma, foi ideia de lá do Hortão, que alimentava todas as pessoas pobres e os colégios. O Hortão foi iniciou lá no aeroporto, né? Do aeroporto. Foi lá. A ideia foi de lá. Era Nasser que cuidava. Nasser, né? que já era funcionário da prefeitura. Então, veja bem, e eu fui numa escola, não sei o tempo que vocês têm aí. Não, depois você me fala. Aí o que acontece? Me levou nas escolas. Aí eu cheguei, mas ficava quieto, olhava uma coisa diferente da nossa aqui, ficava quieto. Falei que deveria ter um sentido qualquer, né? As portas das classes davam uma para outra. Como tivesse a porta aqui e a outra classe, falei, mas como que pode? O barulho de lá não atrapalha aqui, não? Não. Vou explicar por quê. Por exemplo, eu vou ensinar você física, matemática, qualquer coisa. E vou trazer um pedreiro para mostrar o que é um prumo. E trazia o pedreiro, o engenheiro e tal, e a aula era prática. Além de teórica, era prática. Entendeu? Então eu fui aprendendo essas coisas e tal, e tentando revolucionar aqui, né? Tentando uma cidade mais tradicional e tal. Então essas ideias eu fui catando nessas cidades todas bem-sucedidas. A maior parte foi em Curitiba. Curitiba é uma cidade fantástica. Fantástica, né? É uma cidade marcou É uma cidade fantástica. Então a parte cultural, sobretudo, até o Pintando na Praça, foi uma ideia assim de 10 minutos. Ele falou, olha, isso aqui você pode fazer em 10 minutos. Pegava aquele rolo, comprava, deixava os professores fazendo, e as crianças do colégio pintando ali, e um pessoal cantando, fazendo serestazinha de manhã, domingo, pintando na praça. Isso eu colei de lá. Então são essas coisas, mas eu não te respondi a pergunta, né? Eu sinto falta de algumas coisas, mas sou compensado por outras, né? Que vocês estão fazendo na área, a parte cultural é muito boa de vocês, muito boa.
o pensamento muito bom e tal, e talvez algum problema político possa ter impedido de realizar mais, né? Essas crises do imposto e tal, isso inibe a gente um pouco. Eu já enfrentei essas crises assim. Então é uma crise política, esse cara está fazendo cultura, quando na verdade tinha que fazer o calçamento da minha rua, tem que fazer o esgoto, tem que fazer não sei o que e tal. Eu sei o que vocês passaram, que era difícil. A parte cultural sempre tem um estigma, não dá voto. Sim. Seria o último assunto que eu ia tocar com você na nossa conversa, mas você tocou nele, eu vou adiantar o assunto. Na sua juventude, na sua adolescência, na sua juventude na cidade, você se divertia com o quê? Qual era a cultura da cidade? Uma pergunta interessante. Nesse nosso contato, eu deixei de falar também, rapidamente, os contatos com o Rubem Braga e com o Ziraldo, que abria as portas para mim no Rio direto. Eu falava, eu vim aqui em nome do Rubem, abria todas as portas. Ziraldo na Funarte. Ajudei as bandas todas e tal. E nesse período tive que sair, né? Aí você me pergunta como me divertia. Me divertia da seguinte maneira, talvez até era mais difícil. Mas Cachoeiro tinha uma coisa curiosíssima. Tinha um Cine Teatro Broadway. E depois o Cacique. Mas o Cine Teatro Broadway é coisa de outro mundo. Vitória não tinha um cinema que chegasse aos pés de nós. E o velho dono do cinema, era um sírio-libanês, com boa cultura, veio de lá, fazia sessões curiosas, sessões contínuas. Você chegava no cinema às 2 horas da tarde para assistir assim, e ficava até às 10 da noite, sem pagando uma entrada só. Não precisava ir e não tinha universidade em Vitória. Não tinha universidade. E o Colégio Liceu era famoso demais. Então tinha jogos escolares, com todo o Brasil vinha, participava. E os cinemas, as pessoas vinham para cá, as brincadeiras, Casa Estudante funcionava bem, Caçadores funcionava muito bem, os outros clubes também. E Cachoeiro tem um negócio curiosíssimo. Caçadores é de quem? Ninguém sabe. De quem é o Caçadores? Ninguém sabe, porque os sócios se reuniram, deram dinheiro e ficaram sem pagar a mensalidade durante muito tempo. Então, é deles. Então, isso eu até sugeri, não sei o problema que daria, da prefeitura declarar atividade pública. Botava uma secretaria de cultura para funcionar lá. Ali você pode fazer mil coisas. Como o jardim de infância de quem? O SIAC. SIAC? Não é do José Tasso? São essas coisas, não é? O prefeito Raimundo Andrade foi para Buenos Aires e lá, o que acontece? O presidente, que era um ditador, a mulher dele chamou a esposa do prefeito, então Raimundo Andrade, eu vou te dar um projeto prontinho. E aquele terreno ali era dos Machados, misturado não sei o que, fizeram ali. Não tem dono. E eles se apropriaram do terreno. Então são coisas assim intrigantes que Cachoeiro, o Rubem Braga falava comigo. Tem coisa que Cachoeiro, todo mundo elogia, mas são eles que elogiam, somos nós não. Cachoeiro tem coisas que acontecem, né? Então... Eu tive a sorte de ter pego um pouquinho do Teatro Broadway, Cine Teatro, né? Assisti lá Costinha, Jesse Valadão, assisti espetáculo lá, a Dercy Gonçalves. Então, assim, o show Sax Promoções, eu frequentei muito no domingo de manhã cedo, o show Sax Promoções que tinha lá, que era um mix de atividades, que tinha show de calouros, tinha apresentação de palhaço para as crianças, concurso de dança. Foram
momentos muito gostosos. Não é cachoeirense assim, presente, ou cachoeirense apaixonado, cachoeiro, capital secreto. Não, Cachoeira era muito mais avançado que Vitória, até chegar à universidade. Aí o pessoal daqui foi embora, não ia para Vitória, ia para o Rio, porque não tinha universidade aqui, aí mudou, né? Apesar da conversa ser maravilhosa, muita história, eu acho que a gente tem que fazer uns 3 ou 4 caixinhas de memória, um para cada assunto. Que a gente nem falou de política mesmo, nem falou, mas nosso assunto era mais nessa área da cultura, da memória, da história. Mas para a gente fechar o último comentário, até que nesse último que você falou, você fez uma citação que você ia ao Rio e lá tinha as portas abertas e tudo, e aí brincando com a letra da música de Cachoeiro, que o Raul escreveu, o Roberto canta, por que você foi ao Rio e voltou? Muito interessante. Não, uma pergunta muito interessante. Eu não fui só ao Rio e voltei, né? No Rio eu tinha muita vontade de fazer medicina. Eu ia fazer o vestibular de medicina lá no Rio, mas minha mãe precisou de mim aqui para ajudar a criar os irmãos. Aí eu voltei. Tia falou, volta porque sozinha eu não vou dar conta. E eu voltei e ajudei a criar meus irmãos e aí ingressei na faculdade de Direito. E fiz jornalismo. O Carrier era uma pessoa que eu conhecia, me chamou para chefiar a sucursal da Gazeta aqui. Aí eu chefiei e fui fazendo Direito. Pagava a mensalidade com o jornal que eu trabalhava, como chefe da sucursal. Então eu achei que eu voltei por isso, né? Eu voltei mais por necessidade, porque eu gostava muito do Rio. Muito, 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 muito. Não é que eu não gostasse de Vitória, eu gostava do Rio. Porque lá depois, o que aconteceu? Eu fiz amizades. Onde eu podia ir, por exemplo, estagiar, eu estagiava no jornal. Aí fui conhecendo pessoas. Conheci, até eu ia com o Rubem. O Rubem era insuportável, gênero. Insuportável. Ele, madrugada, 2 horas da manhã, precisando acordar cedo e tal, ele ligava para mim. Will, aqui é o Rubem. Falei, fala, que é 2 horas da manhã. Traz uma gurumbumba para mim. Traz uma gurumbumba para mim. Você sabe o que é gurumbumba? Ele queria uma gurumbumba, porque a casa dele lá era um jardim, era quase uma roça lá. Aí eu cheguei, falei, tá, nós estamos negociando, eu vou levar a gurumbumba para você. Mas ele abria, Gianni Rato, você conhece? Conheceu? Não. Veio aqui comigo para fazer o teatro, cara. É mesmo? Veio aqui, ficamos 2 dias aqui. Olha. Porque tinha aquilo que você falou, tem tempo, né? Sabe qual era a ideia? Fazer um corredor cultural da casa do Roberto Carlos até a Tipografia Vieira. Aí ele falou, olha, acho que não é boa, o ideal seria ele no Broda já. Mas que ia desapropriar. E o Roberto Carlos ia bancar. Mas não queria atrito com ninguém. Desapropriar nunca é fácil, né? Não, muito difícil. Nunca é fácil, né? Muito difícil mesmo. Bom, que bom que você voltou, né? Que bom que sua mãe te chamou de volta, igual a mãe do Newton, que chamou ele de volta. Mas não adiantou, né? Voltou pra cá, né? Voltou mesmo. Chamou de volta, né? E aí, quem ganha é Cachoeiro. Não é só Cachoeiro que ganha com toda essa história. Me sinto muito orgulhoso com isso. E aí a gente tem esse crescimento da cidade, essa história fantástica, essa produção que faz, ao longo de tantos anos, nós termos a Cachoeiro que nós temos hoje, né? E que muita gente não conhece. E que a gente precisa de registrar de alguma forma, como estamos registrando nesse projeto Cachoeiro de Memórias, para que a geração futura possa conhecer um pouquinho da sua história, da sua cidade, né? E por isso a gente só agradece. Não, eu tenho que agradecer e eu fico muito feliz em ter você comandando aí a parte cultural, porque
Aquilo que eu disse no início, não é só inteligência, cultura e é braçal também, né? A gente várias vezes virou braçal, né? No teatro a gente fala que um espetáculo de teatro é só 10% de palmas, porque os outros 90% é muito suor. É muito suor. E lágrimas, às vezes, né? E muitas lágrimas. Obrigado, amigo. Um prazer muito grande. Eu estou à sua disposição a qualquer hora, nós temos história para contar o tempo todo.